Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o Futurice, programa do governo federal para as universidades e institutos federais. O nosso entrevistado é o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Arnaldo Lima. Secretário, a respeito desses recursos, desse fundo de cerca de 102 bilhões de reais, parte desses recursos, parte virá do governo federal e a outra parte da iniciativa privada, é isso? Isso é um pouquinho mais complicado, que é uma linguagem de mercado financeiro e nem todo mundo está acostumado, mas o objetivo final é que a gente traga mais recursos privados de forma complementar ao orçamento público. Então, são 3 ações. A primeira é a gente chama de funding, né? Que é um acesso ao mercado de recursos, tanto privados como públicos, às vezes de natureza creditícia ou financeira, mas para que os nossos alunos possam contrair empréstimo, por exemplo, os nossos professores possam também acessar essas linhas. Uma parte desse recurso é público, são 50 bilhões de reais de patrimônio da União. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esses 50 bilhões de reais, vai criar um fundo de investimento que vai ser negociado em bolsa. E isso para quê? Para atrair cada vez mais investidores, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Então, às vezes você de repente está investindo na poupança ou em títulos do Tesouro Nacional, a gente vai ter um instrumento financeiro que você possa ter um retorno financeiro e também social. Então, isso vai facilitar com que a gente capte recursos, inclusive estrangeiros. Hoje a gente tem mais de 13 trilhões de dólares e buscando novos mercados. E com o potencial que as nossas universidades têm, a gente vai conseguir fazer com que, em vez de dar uma doação para uma ONG específica, que aquele empresário possa investir no país e isso possa gerar cada vez mais startups, sociedade de propósito específico e exploração de patentes. E a terceira ação é o que a gente chama de um fundo de autonomia financeira das universidades. Então, ao invés de você fazer uma doação para a universidade, que você vai imprimir uma guia, que a gente chama de GRU, e que isso vai para o caixa do Tesouro Nacional, você pode fazer diretamente para a conta bancária da universidade. Cada universidade vai ter a sua conta bancária? Cada universidade vai ter a sua conta bancária, para ter mais flexibilidade, o que a gente pede é que tenha mais transparência também. Então, por isso que das auditorias externas, para que a gente possa saber que aquele retorno, aquele investimento que aquela pessoa está fazendo, ele vai ter o retorno devido. Então, o Ministério da Educação vai se tornar o promotor dessas várias ações que são extremamente positivas e a gente vai fazer crowdfunding, a gente vai estimular a doação e vai o tempo todo fazer eventos para que a gente possa potencializar essas ações dos nossos estudantes e criar esse senso de pertencimento que eu tenho falado. A gente tem que valorizar o patrimônio que a gente tem. Então, ao invés, uma linguagem mais simples. Então, o empresário de futebol, ao invés de investir no Neymar, a gente vai pedir para que ele invista na base do Santos, porque assim vai facilitar com que ele tenha um retorno muito maior. E a nossa base de formação de talentos nas nossas universidades e institutos é maravilhosa. Sim. Então, o que eu falo vai ser a consolidação do capitalismo social. Vai ter responsabilidade financeira e, ao mesmo tempo, retorno educacional de alta qualidade. No entanto, os recursos que o MEC ou que o governo federal destina para essas instituições, universidades e instituições federais, ele se mantém? Se mantém. O orçamento público ele continua priorizando as nossas universidades. É lógico que a gente sempre está sugerindo aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público. A gente tem a dificuldade no Brasil de avaliar ou de reduzir as despesas somente em cenários de crise. Essa cultura de avaliação contínua das nossas políticas públicas é o que nos vai fazer um país cada vez mais desenvolvido. Então, a gente aprendeu muito com o Reino Unido, com a Austrália, com a Indonésia. Então, é justamente isso, é fazer com que o retorno social das nossas políticas sejam cada vez maiores. É bom deixar claro que a gente, já na Universidade Federal, a gente hoje investe cerca de 14 mil dólares por aluno nas universidades, sendo que Portugal, Espanha, gasta 12 mil, Chile menos de 10, Coreia. Então, a gente já direciona muitos recursos. O que a gente quer é que isso se torne um retorno cada vez maior para a nossa sociedade. A forma de contratação dos profissionais da universidade vai mudar, dos professores, dos outros profissionais, não? Não, na verdade, a gente está possibilitando o maior engajamento com as organizações sociais. Isso é uma avaliação que cada universidade tem que fazer, né? Ao invés de repente, contratar uma pessoa para limpeza, ela pode utilizar de uma organização social. Isso já é feito hoje. Tá. O que a gente está fazendo, dando maior segurança jurídica e fazendo com que os reitores não fiquem respondendo
o Tribunal de Contas por muito tempo. Então, deixar que o reitor se torne um chanceler da educação. Que ele viaje conosco buscando investimentos de vários apoiadores que estão olhando a educação e vendo o seu potencial. Já recebi muitas ligações, muitos investidores estrangeiros interessados em investir cada vez mais na educação brasileira. Que coisa boa. Tá bom, secretária, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. O Futurice é uma quebra de paradigma e eu tenho certeza que todos seremos reconhecidos por que estamos fazendo, todos digo aqueles que amam a educação, e é por isso que a gente insiste em convidar todo mundo para a consulta pública, que está aberto até o dia 15 de agosto. No site do MEC, que é www.mec.gov.br, não é isso? Justamente. Temos que olhar o futuro cada vez melhor, com olhos mais limpos, porque o futuro é maravilhoso. Verdade. Muito obrigada, viu? Obrigado. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você até lá. Tchau, tchau.